Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A memória é uma das principais ferramentas para colocar pessoas na cadeia. Mas a ciência garante que nosso cérebro não é uma máquina fotográfica. Inspirada por um diagnóstico de como são feitos os testemunhos e reconhecimentos no Brasil, está colocando a memória em xeque. Para analisar o tema, convidamos a psicóloga da PUC Rio Grande do Sul, Lilian Stein, e a promotora de justiça, Lúcia Helena Calegari. Senhoras, quero dizer que é um prazer tê-las aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Lilian, que tem doutorado, pós-doutorado em psicologia, e há muito tempo se dedica à psicologia do testemunho. E por isso realizou um trabalho, depois de entrevistar vários atores do mundo jurídico. E esse trabalho foi apresentado na semana passada no Ministério da Justiça. Qual é o diagnóstico desse trabalho, doutora Lilian? Pois bem, esse diagnóstico foi feito, é o primeiro diagnóstico que nós temos das práticas que são adotadas para a coleta de testemunho e de reconhecimento dentro do processo, desde da etapa que nós chamamos de pré-investigativa, que é justamente a etapa onde a Polícia Militar atua, até a etapa investigativa com a Polícia Civil e depois na fase processual, né, onde todos os atores, né, Ministério Público, juízes e defensores públicos ou privados vêm atuar. Esse primeiro diagnóstico feito no Brasil, o que ele mostrou é que nós estamos, em primeiro lugar, a importância do que é feito nessa etapa que nós denominamos pré-investigativa pela Polícia Militar. Inclusive, não existe nenhum regramento jurídico nesse sentido, né? E realmente a questão da coleta de evidências e depois provas só vai ser avaliada em termos do processo a partir da Polícia Civil, mas o que acontece nessa fase pré-investigativa, o que nos mostrou esse diagnóstico, ele é muito importante, então o que é feito pela Polícia Militar e o que nós vimos desse diagnóstico é que em termos de reconhecimento existe não apenas uma situação de reconhecimento, existe pelo menos 3 a 4 situações onde a vítima, a testemunha, é solicitada a fazer um reconhecimento do possível ator, né, de um determinado delito. Isso é um fato bastante importante em termos do que isso implica para a qualidade desse reconhecimento. Da mesma maneira, o testemunho, porque a testemunha ou a vítima, ela é ouvida, ou seja, ela é instigada a relatar os fatos, as situações que aconteceram no determinado evento, desde da investigação, ou da pré-investigação feita pela Polícia Militar, depois na Polícia Civil e novamente, então, em juízo, quando o caso vai, enfim, é feita a denúncia pelo Ministério Público e é processado. Então, isso nos chama a atenção, então, são múltiplas oportunidades desta testemunha ou vítima ser exposta a práticas que nós identificamos, infelizmente, em que pese, eu gostaria de salientar isso, que isso ficou notório em todo o nosso trabalho de pesquisa, um elan e vou dizer assim, uma certa angústia dos atores jurídicos que nós entrevistamos, desde a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, juízes e defensores públicos e privados, um desejo de fazer bem seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, o que a gente identificou são práticas bastante dissociadas do que hoje se conhece na literatura científica, nesse campo que é bastante consolidado ao redor do mundo, infelizmente não aqui no Brasil, que chama-se psicologia do testemunho. Doutora Lúcia Calegari, também há muito tempo atua no Tribunal do Júri, na capital gaúcha. Entende que esse estudo, esse trabalho é relevante, uma vez que as provas testemunhais e também de reconhecimento são decisivas num processo criminal? Bom, inicialmente, assim, o meu agradecimento por estar aqui para debater esse tema. Eu entendo que nós
quando se fala em esforço para realizar ou uma tentativa de realizar a melhor forma possível as provas, e se está fazendo aqui um traçado de paralelo pelo que a doutora Lilian refere em todo o país, nós não temos aqui no Rio Grande do Sul investigação sendo feita por polícia militar, né? A investigação é realizada pela polícia civil. O que nós temos no máximo é prisão em flagrante sendo realizada pela brigada militar, mas que não toma depoimento de ninguém. Quem pratica esses depoimentos são a polícia civil. E eu entendo que a prova ela é realizada da melhor forma possível. Eu acredito na prova e na forma como ela é realizada. A doutora traz dados e diz que os dados científicos apontam de forma diversa. Eu não concordo com essa situação. O que a gente tem, e via de regra, nós temos assim, hoje em dia, eu estou falando em termos de estado do Rio Grande do Sul, porque é a realidade que eu conheço na minha vida prática, porque a gente tem que partir assim, o que a prática nos apresenta. Em via de regra, os homicídios estão sendo realizados por pessoas que se conhecem, nem pessoas que conhecem as pessoas que praticaram um crime e dentro de uma realidade que as pessoas se conhecem. E tu está testemunhando e relatando fatos e apontando uma autoria de uma pessoa que tu sabe que praticou o crime. A vítima se sobrevive a uma tentativa de homicídio, ou as testemunhas que assistiram estão apontando alguém que elas conhecem. E via de regra, os crimes de roubo, as pessoas que o cometeram, elas são presas em flagrante na cena do crime, via de regra, porque a maioria dos réus que estão respondendo processos criminais por roubo é porque estão sendo presos em flagrante. E ou estão sendo presas em flagrante no momento do crime ou ali nas adjacências, nas proximidades, com o produto do roubo, com o carro roubado, com objetos roubados, e identificadas logo em seguida e apontadas pela vítima e encaminhadas de imediato para a delegacia de polícia com objetos da vítima e apontadas de imediato como tendo cometido o crime. Hoje nós estamos falando de uma evolução muito grande em termos de justiça nos últimos anos. Se foi o tempo que, por exemplo, delegados de polícia e inspetores e escrivães não tinham qualificação. Hoje em dia, todos os inspetores, escrivães, delegados, todos têm curso superior. Então, nós estamos falando de uma realidade que as pessoas têm formação. Elas têm uma formação mínima para tratar com as pessoas que estão entrando dentro de uma delegacia e tratar com urbanidade. Nós não estamos mais falando de um tempo que nós tínhamos porões em delegacias. Claro. Então, a gente não... E tem mais, nós estamos falando num tempo que nós temos fiscalização, o Ministério Público fiscaliza e tem obrigatoriedade de fiscalizar delegacias de polícia e jamais admitiria qualquer tipo de tortura. Então, se nós temos conhecimento de qualquer tipo de tortura, por exemplo, para uma confissão ou qualquer coisa que possa acontecer de ilegalidade, são tomadas medidas drásticas. Então, esse tipo de postura inibe que qualquer atividade legal possa estar acontecendo dentro de uma delegacia. E a gente está falando hoje em dia de policiais jovens com uma força de trabalho que busca que essas coisas não aconteçam. Eu digo isso de uma forma também assim mais tranquila, dizendo o seguinte: hoje em dia, quando a gente pergunta para uma testemunha o que ela sabe, o que se observa é que se tenta buscar essa pergunta de uma forma mais ampla. Tu não chega perguntando e tentando cortar a testemunha no seu perguntar. A pergunta é: o que o senhor sabe? E não o que foi fulano. Porque é óbvio que se tu tenta direcionar a pergunta, essa pergunta foi fulano, que nós vamos estar induzindo uma resposta. E aí tu pode cometer um erro. Como é que o perguntar hoje em dia, ele é um perguntar muito mais o que o senhor sabe? E não tentar
cortar a pessoa quando ela vai respondendo. E esse tipo de evolução, que hoje em dia é uma evolução muito mais presente, evita com que a gente tenha erros. E hoje em dia eu vou dizer o seguinte, nós temos um Instituto de Criminalística no estado do Rio Grande do Sul extremamente eficiente. Nós não estamos mais só baseando as nossas provas na prova testemunhal. Assim, quando acontece um homicídio, de forma imediata é obrigatória a presença do Departamento de Criminalística para coletar provas que não sejam só as testemunhais. As câmaras de vigilância, nós temos câmaras por tudo. Olha, eu sou uma destinatária da prova policial. A Polícia Civil, ela de forma imediata arrecada todas as câmaras de vigilância dos locais de crime. É uma prática que tem que ser observado de uma forma imediata para não basear mais a prova só na prova testemunhal. Então, eu acho que a gente tem que pensar o que nós estamos, que tem tido uma evolução justamente para nós não termos só mais a prova testemunhal, doutora. Okay. Eu gostaria de só fazer muitas das observações da doutora Helena. Com certeza, eu acho que houve avanços muito grandes desde a época escuras, né, que nós vivemos. A gente teve épocas escuras. Eu acho que tanto é assim que o próprio Ministério da Justiça abriu um edital, né, dentro desse programa Pensando Direito, e eu submeti uma proposta de fazer esse diagnóstico, e a gente foi a campo justamente para ver o que está acontecendo. Acho que o Rio Grande do Sul é, sem dúvida nenhuma, um exemplo, né, do que a senhora relata. De fato, isso também nós constatamos exatamente como a senhora relatou. O que eu quero deixar claro é que os resultados da nossa pesquisa, foi uma pesquisa nacional, onde nós trabalhamos inclusive com o Rio Grande do Sul, 5 regiões brasileiras. O que nós detectamos é que não há uma heterogeneidade de práticas. Isso é certo. Então, deixa eu dar um exemplo, talvez para ficar mais claro o que eu quero me referir. De fato, evidentemente que eu sei que em termos do nosso regramento jurídico não está ali posto a questão da investigação feita do trabalho feito, pela Polícia Militar. Vou dar um exemplo. A Polícia Militar, há um furto, um roubo, por exemplo, a vítima ou uma testemunha que estava no local, a Polícia Militar chega, então, portanto, ela não estava exatamente no momento em que o objeto foi subtraído dessa pessoa, ela chega um pouco depois. E nós observamos práticas bastante, digamos assim, justamente na intenção de fazer o melhor do seu trabalho, bastante curiosas até. Por exemplo, o uso de redes sociais como o WhatsApp ou o Facebook. Então, um policial militar que está na rua, por exemplo, o senhor foi a vítima, daí relata as características, a pessoa, o policial militar informa, né, na região as características, e algum outro colega, enfim, identifica uma pessoa com essas características. Ele bate uma foto e manda para o WhatsApp, e a policial que está do seu lado mostra essa foto para que o senhor faça o primeiro, digamos, reconhecimento. E muitas vezes ali o que vai começar a acontecer? Sem a intenção desse profissional. Claro. Né? Sem a intenção desse profissional. Mas, doutora Lilian, só para os telespectadores entenderem, tá? A senhora afirma que nossa memória, ela pode ser contaminada a qualquer momento. E mais, diz e costuma comparar a memória a pegadas na neve. Por quê? Tá. Eu agradeço a sua... Vamos imaginar que a imagem que quando o senhor foi a vítima desse assalto, o senhor gravou na sua memória como se fosse uma pegada, a sua memória como se fosse uma pegada dessa pessoa com a fisionomia, as características dela, certo? A nossa memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora, isso aí a ciência já sabe há mais de 100 anos. Tá? O que acontece? Além disso, a forma como tu retira da tua memória essa pegada, da mesma forma que, vamos supor que eu deixo uma impressão digital nesta mesa. Um técnico perito vai saber como recolher essa impressão digital sem contaminá-la, certo? Da mesma maneira, a nossa memória é como se eu deixasse essa pegada, né? E a partir disso, eu tenho que
fazer o uso de técnicas que hoje se conhecem, cientificamente desenvolvidas, a partir do que a gente sabe como é que funciona a memória, para não tentar contaminar essa pegada, essa marca. Então, vamos dizer o seguinte, na hora que esse policial apresenta uma imagem para o senhor, ele está apresentando uma imagem só, que chama-se técnica do show-up. Já existem centenas de estudos mostrando o problema da utilização desse tipo de estratégia para reconhecimento. Essa estratégia, depois, ela pode ser repetida ou não, por exemplo, se o senhor é encaminhado para uma delegacia de polícia civil, que daí vai começar a investigar o caso. Um exemplo de uma prática muito comum é o senhor ser mostrado a um álbum de fotos, para ali num álbum de 100, 200 fotos, tentar identificar essa pessoa. De novo, essa sua pegada é uma prática que pode estar contaminando essa pegada de tal maneira que quando chega para a doutora Helena examinar essa testemunha e essa prova e novamente o reconhecimento ser repetido em audiência, como manda o nosso rito jurídico, não é? E muitas vezes é feito e nós identificamos isso por desconhecimento de como é que a memória funciona, porque eu acho que a senhora tem toda razão, nós todos somos cientes da formação em nível superior, dos profissionais que trabalham, do desejo de conhecimento, mas infelizmente no Brasil nós temos uma lacuna muito grande com o que acontece em termos de avanços científicos e quais são as práticas adotadas. Inclusive na psicologia também é um tema que não necessariamente todos os psicólogos conhecem. Doutora Lúcia, a testemunha é a base de um processo criminal. Uma peça muito importante diante das evidências de crimes que às vezes não se tem a prova técnica. O que fazer nesse caso? Pois é que eu volto a dizer, bom, é claro que a testemunha é essencial no processo criminal, mas eu volto a dizer que via de regra, a testemunha conhece a pessoa de quem ela está falando. Eu estou falando, via de regra, nos processos, estou falando de homicídio. As pessoas que cometem homicídios, por exemplo, via de regra, são pessoas que se conhecem numa mesma região, ou as pessoas são ligadas a um determinado grupo, ou são o ex-marido, ou é aquele grupo daquela mesma facção, quer dizer, tu sabe de quem tu está falando. No assalto, no crime patrimonial, ou no latrocínio, normalmente as pessoas que cometem esse crime, uma coisa é certa. Normalmente, a primeira coisa que nós temos que pensar é que, via de regra, elas são atualmente encontradas nas imediações com objetos da vítima, encontradas no local e ao contrário do que a doutora diz, como é que nós vamos se chegar à autoria? A pessoa que é vítima vai dizer, olha, a pessoa que cometeu o crime, ela levou meu carro, que é o tal, ela tem essas características X ou Y, e como é que a brigada militar ou a polícia civil que são acionadas, elas agem? Elas agem se apontando e dizendo, e no rádio, não precisa de WhatsApp, elas têm um rádio comunicador dizendo, olha, tem que cuidar a movimentação do veículo X, ou cuidar aqui nas imediações, um elemento com essa roupa X ou Y, se ele está aqui circulando. E se realiza a abordagem de pessoas nessas circunstâncias. E por óbvio, porque a gente tem que distanciar a vida teórica da vida prática, porque se eu sou vítima de uma situação dessas e eu estou ali aguardando, olha, meu marido foi baleado, eu estou ali aguardando, enfim, e encontro uma pessoa com essas características, eu quero que essa pessoa seja trazida à minha consideração para ver se é essa pessoa. A senhora pode dizer, bom, esta pessoa pode me trazer uma marca que eu posso ficar achando um dia que pode ser essa pessoa. Não, mas é que esta pessoa quero ser trazida para que eu possa descartar ou não. E quanto mais próximo esta pessoa for trazida de mim, mais importante para que eu possa descartar ou não. Eu antes de começar aqui o programa, eu comentava com a doutora, há anos atrás, quando eu era ainda promotora em Caxias do Sul, eu assisti um homicídio. Eu estava transitando na cidade de Caxias do Sul e eu que já era promotora na vara do júri, eu disse assim,
passava pela cidade, pela rua principal da cidade, e acontecia um homicídio. E eu, com a dificuldade que nós temos com a prova, eu dizia, eu tenho a obrigação de assistir esse homicídio. Parei de carro, ao invés de todo mundo saiu correndo, porque estava tendo um tiroteio na principal rua da cidade. Parei porque eu queria assistir, porque eu queria ser testemunha. E me senti na obrigação de prestar depoimento e fazer um reconhecimento. Claro. Que fechou, depois esse reconhecimento, de pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha nenhum vínculo, justamente com as pessoas que eram próximas da vítima, que conheciam, que etc, sabia, e apontavam. O que eu quero dizer com tudo isso, o meu reconhecimento não foi maculado, mas eu não acredito nesta maculação de provas. Sim. E entendo que enquanto nós tivermos as situações, a gente, claro que tem que buscar o auxílio de outros meios, porque nós estamos vivendo um mundo novo, nós estamos vivendo o mundo das câmaras, nós estamos vivendo o mundo das digitais, nós estamos vivendo o mundo da ciência, que pode se buscar outros elementos, mas enquanto nós tivermos um mundo que ainda essas provas podem não existir, coexistir, nós temos que ter a testemunha, e essa pessoa, sim, ela não entendo que macule, e eu acho que é importante, com todo respeito ao trabalho da doutora, o que eu vejo é que se nós tivermos, às vezes nós temos 3, 4 pessoas, eu tive mais de um processo, por exemplo, que 5, 6 pessoas em momentos distintos reconheceram a mesma pessoa, e nem por isso, e às vezes pessoas que nunca foram ouvidas na delegacia, por exemplo, e foram ouvidas só em juízo, e reconheceram a mesma pessoa. Então, eu não acho que haja uma maculação de prova. Rapidamente, doutor, nós temos 4 minutinhos para terminar o programa. Nossa. A senhora acha que nós estamos muito atrasados em relação ao avanço da ciência e a outros países? Não é uma questão de eu achar. Inclusive, nós tivemos um evento internacional o ano passado em Brasília, promovido pelo Ministério da Justiça. Trouxemos as 2 pessoas, digamos assim, que são as autoridades máximas, o professor Ray Bull, da Inglaterra, e o professor Moy Malpass, que é um especialista na área de reconhecimento, e o outro de testemunho, e ficou notório, através dos dados da nossa pesquisa, é claro, a senhora traz sua experiência, né, que certamente também está contemplada na nossa pesquisa, mas que existe uma lacuna muito grande entre as práticas que nós observamos e o que é preconizado, a fim de que esta prova, esta evidência, essa marca, essa pegada não seja contaminada. Um exemplo disso são os erros que a gente tem observado, como, por exemplo, o caso daquele dentista André, a senhora estava falando de reconhecimento por várias pessoas, no Rio de Janeiro, que o seu carro foi identificado como semelhante ao do possível autor de vários estupros a mais de uma mulher. Ele foi levado à delegacia para reconhecimento, tá? Delegacia de Polícia Civil. Ao chegar lá, evidentemente, para saber o que estava acontecendo, ele foi reconhecido por mais de uma das vítimas como autor do crime. Ele ficou preso por vários meses, 8 meses, 7 meses, se não me recordo bem, mas enfim, foi um tempo longo, e só foi evidenciada a sua inocência a partir de uma prova solicitada pelo advogado de defesa, uma prova de DNA com o esperma, né, que existia com material genético, onde foi demonstrada a sua total inocência. Ok, 2 minutinhos, doutora Lúcia. Depois de inquirir inúmeras testemunhas na vara do júri de Porto Alegre, a senhora acredita que há uma forma, um meio de garantir um maior convencimento por parte do Ministério Público diante de um crime? Na realidade, eu dizia que eu acho que quanto mais aberto tu fizer a pergunta às testemunhas, eu quero dizer, quanto menos tu interferir no relato livre delas, melhor a prova testemunhal será realizada. Eu entendo que a gente tem que deixar as pessoas falarem e depois complementar de uma forma assim o que nós entendemos que talvez deixou de ser falado. Que isso é uma questão muito importante para que as pessoas se sintam à vontade para falarem e relatarem aquilo que elas realmente sabem. Eu continuo acreditando na prova testemunhal, eu entendo que as pessoas elas não vão lá falar e sair mentindo, e entendo mais
que as pessoas, elas, quando têm coragem de falar, nós temos que acreditar que elas estão de boa vontade. Hoje em dia, o nosso grande problema é o contrário. É que as pessoas não têm coragem de comparecer, elas se mudam, elas se escondem e elas não têm a coragem de vir e comparecer e dizer o que sabem. Então, a partir do instante que nós vivemos um mundo de violência, em que as pessoas, elas se escondem para não prestar depoimento, a partir do instante que elas têm essa coragem, eu prefiro continuar dando meu voto de acreditar no que elas estão dizendo, olhando nos olhos delas. E eu até digo mais, nós estamos vivendo um mundo que a ciência tem se agregado, nós temos um departamento de criminalística forte, nós temos hoje em dia, eu já disse, um mundo moderno e monitorado, com câmaras por todos os lados, e isso tem sido um grande aliado na modernização disso tudo. Eu, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui, o meu agradecimento à doutora, que eu tenho certeza que as ideias, e a ciência do que está sendo trazido pela doutora, é óbvio que é um aliado para a gente, quem sabe, melhorar o que está sendo feito. Eu não sou contra melhorar o que está sendo feito, mas eu acredito que o que está sendo feito de boa vontade, e eu não acredito em presos injustamente presos. Ok, eu agradeço a presença da promotora de justiça, Lúcia Calegari, que há tempo atua no Tribunal do Júri em Porto Alegre, e principalmente a participação da doutora Lilian, que trouxe aqui para nós um assunto muito interessante, um assunto palpitante. Pena que não temos mais tempo para debatermos, para analisarmos, né, esse assunto que é interessantíssimo e que serve sim de reflexão para o mundo jurídico. Mais uma vez, eu lhe agradeço a sua participação, doutora Lilian Stein. Eu agradeço a participação. Obrigada. Se você tem dúvidas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!